Abra sua Bíblia no livro de Tito, é uma carta chamada Carta Pastoral, e vamos tirar daqui algumas lições preciosas para a nossa maturidade cristã. Tito, no capítulo 2, e os versículos 11 e 12 e 13. E vamos ler o que diz a palavra do Senhor. E vamos pensar um pouco hoje sobre a graça de Deus. Tito, capítulo 2, verso 11. E a palavra de Deus diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. E no versículo 8 do capítulo 2 também da carta de Efésios, diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A graça de Deus. Certa vez perguntaram de uma mulher romana e pediram a ela que mostrasse as suas joias. Ela chamou os seus filhos e, apontando para eles, disse: eis aqui as minhas joias. Somos as joias preciosas, somos os troféus da graça de Deus. Muitas vezes nós nos sentimos indignos, imerecedores, pecadores miseráveis, mas a graça de Deus, ela tem um poder de mudar a nossa história, a nossa vida. A graça começa com o nosso grande e eterno Deus. E o que é graça? A soma das bênçãos que uma pessoa recebe sem merecer. Favor imerecido é graça. Favor imerecido, a soma das bênçãos que uma pessoa recebe sem merecer. A essência do Evangelho de Cristo é a graça. A essência do Evangelho de Cristo é a graça. A graça atrai, a graça recebe, a graça acolhe, a graça transforma, a graça dá um recomeço. Como a graça de Deus é maravilhosa. A graça recolhe, a graça atrai, a graça dá uma transformação, proporciona um recomeço. A graça se revelou salvadora e ensinadora. Pela graça somos resgatados, como também transformados. Pela graça somos impulsionados a deixar os hábitos pecaminosos para abraçarmos um modo de vida que retrata o poder e a vida de Jesus. Pela graça sou motivado a deixar um modo de vida ímpio, pecador, para imitar Cristo. É pela graça. Queridos, Deus amou você e eu
não porque tínhamos alguma coisa para oferecer a Ele. É pela graça. Pela graça somos salvos. Pela graça temos uma nova oportunidade. A graça acolhe. Ao manifestar-se a graça, ela revela o quanto Deus nos ama. A religiosidade, ela discrimina, ela rejeita, ela oprime, ela mata, mas a graça acolhe. A religiosidade, ela discrimina, ela faz acepção, mas a graça salva, a graça de Deus. Nós estamos aqui diante do eterno Deus, e a sua graça começou lá no próprio Deus. Depois ela se manifesta. A graça acolhe. A graça aponta para o futuro. Pela graça são conhecidas as maravilhosas promessas de Deus. A graça declara liberdade para seguirmos em frente. A graça traz revelação das coisas futuras. Os ímpios, eles vivem o hoje, vivem para o prazer. Mas a graça de Deus salvífica, ela trouxe a nós uma visão do futuro. Para onde iremos após a morte? Vamos para o céu e vamos estar com Cristo na eternidade. A graça de Deus, ela aponta para o futuro. Ela desata as fivelas, tira as algemas, quebra as correntes, aponta o caminho. Ela tira o sentimento de culpa. Ela nos fortalece. É a graça de Deus. Muitas vezes, como falei no início, nós nos sentimos nada. Mas a graça de Deus, por meio da misericórdia de Deus, nos tornamos joias aos olhos de Deus. A graça é baseada na fé. O que mais os homens e mulheres ouviram de Jesus foi: vai, a tua fé te salvou. Pela graça. O que mais os homens e mulheres ouviram no ministério de Jesus: vai, a tua fé te salvou. E até hoje, pela fé, muitos são salvos, curados. É a graça de Deus. Como assim? Perguntam os religiosos. Não preciso fazer nada? Não, isso é graça. Como você é salvo? Tenho que fazer alguma coisa? Não, é pela graça. E assim fomos salvos pela graça. Basta crer e receber. A religiosidade se baseia nos méritos humanos, nas suas obras. Mas a salvação chega a qualquer um por meio da graça de Jesus. Qualquer um tem acesso à salvação por meio da graça de Jesus. A religiosidade cria critérios. Os homens dizem é isso e isso. Mas simplesmente pela graça de Jesus podemos ser salvos, recebendo o nosso Senhor como nosso Salvador. Não depende de uma certa oração, de jejum ou sacrifícios, ou irmos a qualquer lugar. A graça está disponível. A graça de Deus. Na sua casa, no carro, no trabalho, qualquer lugar. Pela graça, se você reconhecer, você pode ser salvo por Jesus.
há um plano de Deus. A graça gera transformação. A graça oferece perdão, paz e vida. Ela nos ensina a viver. Como diz o versículo que destacamos aqui, o verso 11, diz, versículo 12, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a vivermos de maneira sensata, justa, piedosa nessa era presente. A graça nos ensina a viver. Eu lembro-me que eu era um jovem muito medroso, ansioso, cheio de coisinhas. E pela graça fui salvo, sou salvo, pela graça de Deus. E Deus, desde o primeiro dia, Ele me ensinou a viver, dar os passos, colocou amigos de verdade na minha vida, família cristã na minha vida. Eu tinha uns amigos que me influenciavam a vida mundana, e a partir do momento em que o Senhor se tornou o meu pastor, pela graça fui salvo, e tudo se tornou novo na minha vida. A graça gera transformação. A graça gera gratidão e amor. Não mais lamento, não mais desânimo, não mais aflição. Esses últimos meses, quando um momento ou outro que fica um pouco melancólico, triste, eu canto aquele cântico muito conhecido, Espírito, enche a minha vida. E logo após o término do cântico, pela graça estou renovado. Deus me refaz pela graça. A graça gera gratidão, gera amor, não mais lamento, não mais desesperança, não mais desânimo, não mais aflição. Em lugar disso, desenvolvemos uma vida de adoração, de comunhão, de temor ao grande, ao eterno Deus. Pela graça, agora sei para onde vou. Pela misericórdia do Senhor. A graça é preciosa. A graça de Deus, ela é bonita. E como resultado, a adoração se revela pela atitude de serviço, de obediência, de contentamento. A graça que gera gratidão e amor, gera adoração, o lamento sai, o desânimo sai, e agora, pela uma vida bonita, uma vida de atitude bonita, vou estar demonstrando Cristo, Deus, alegria no meu viver, e tenho esperança. Queridos, quantas pessoas estão iludidas, buscando alegria, prazer em carros, mulheres, homens, drogas. Tudo isso não gera alegria, gera depressão, perca de saúde, opressão. Mas a graça de Deus, ela é linda. Ela começou com Deus. Pela graça sou salvo. Não é por boas obras, não é por mérito. Não é maravilhoso isso? Quando você se sente indigno, um miserável assim, sabe, desprezado, você se lembra da graça de Deus. Ele salvou você, me salvou pela graça. Nós somos as joias da graça de Deus. Você e eu. Tem um cântico
e é bem conhecido, maravilhosa graça. Vamos ler? Se coloque em pé, por favor, e vamos fazer a leitura. Maravilhosa graça, graça de Deus sem par. Como poder cantá-la? Como ele começar? Ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça! É imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é a revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei e a Deus louvai. Maravilhosa graça. Amém? Então, que cântico bonito. E já estamos chegando no final. Pela graça de Deus sois salvos. A graça acolhe. A graça aponta para o futuro. A graça é baseada na fé. A graça gera transformação. A graça gera gratidão e amor. Quando olharmos para Jesus, encontramos nele um modelo de aproximação. Por ele, podemos viver uma vida exemplar nessa terra, imitando Jesus pela graça de Jesus. Queridos, se aproprie, seja um servo fiel ao Senhor. Viva pela graça do Senhor. Muitas vezes, nos momentos difíceis, lembre-se que a graça do Senhor é salvadora. Amém? Vamos orar? Vou pedir à irmã Núbia que ore e que cada um saia daqui alegre pela graça de Deus manifestada, a graça que foi derramada, a graça que traz renovo.